Quando alguém me perguntava, você acredita no quê? Em Deus eu não acredito. Hoje você vai ver o testemunho de um ex-ateu. A vida me parece muito ruim. Se ela é ruim, ou Deus não existe ou ele é mau. Então eu prefiro acreditar que ele não existe. Se ele existe, eu não quero me relacionar com ele. O Geraldo Batista vai contar como foi que se convenceu da existência de Deus. E fui ler Daniel capítulo 2 e eu pensei, não, isso daqui, se está escrito antes de ter acontecido, é porque isso é sobrenatural. Como pode isso acontecer? E falar sobre como é viver diante da graça deste Deus. É algo que te transforma de dentro para fora. O Identidade de hoje está só começando. Intimidade com Deus gera mudança de vida. Quanto mais perto você estiver de Deus, mais você vai se parecer com Ele. E é com esse pensamento que a Identidade de hoje está começando, que você possa começar a sua semana buscando um relacionamento mais próximo com Deus, porque com certeza isso vai te fazer bem, vai te ajudar a lidar melhor com as dificuldades do seu dia e até apreciar as coisas boas que te acontecem. Quando a gente conhece a Jesus, uma transformação acontece nos nossos corações. E foi essa mudança que o Geraldo Batista viveu de uma maneira única. Fisiculturista e professor de academia, o Geraldo Batista vivia em busca da verdadeira felicidade através de festas, amigos e do fisiculturismo. Ainda jovem, ele enfrentou a perda do pai e da mãe. E diante da dor e de constantes questionamentos, o Geraldo não conseguia mais acreditar em um Deus de amor. E foi quando estava imerso no ateísmo que ele conheceu um jovem adventista. O Geraldo descobriu as profecias da Bíblia Sagrada e também que Deus tinha um plano para a vida dele. A história de um ateu que deixou tudo para seguir a Cristo, você vai ver em 30 segundos. Não saia daí. Já estamos de volta, segunda-feira, então você já pode começar a semana estudando a Palavra de Deus. Entra lá, biblia.com.br, você pode procurar pelo curso bíblico Ouvindo a Voz de Deus. Vai ter muito conteúdo lá no site Bíblia, é um conteúdo muito legal. Se você se interessar por algum artigo, fique à vontade, mas a gente está te indicando o curso Ouvindo a Voz de Deus porque ele é muito completo. Você pode tirar dúvidas sobre salvação, morte, fé, graça. E ainda, se você crê na Bíblia, logo na primeira lição do Ouvindo a Voz de Deus, você vai tirar as suas dúvidas, por exemplo, se você não crê, na Bíblia. A Bíblia é ou não é a palavra inspirada por Deus? Então você pode entrar lá, biblia.com.br, você vai fazer gratuitamente o curso Ouvindo a Voz de Deus. E agora chegou o momento da gente receber o Geraldo aqui no nosso programa. Oi, Geraldo. Olá, como vai? Tudo Seja bem? bem-vindo. Obrigado. Fique à vontade. Geraldo, você tem uma história que é muito impressionante, porque a gente vai falar de alguém que começou a acreditar que Deus não existia para alguém que hoje acredita em Deus. Ok. Vamos entender como é que tudo isso aconteceu. Em primeiro lugar, você tem uma história com atividade física, com musculação, levantamento de peso, praticou por muito tempo e no passado as pessoas inclusive te chamavam de gordinho, né? Isso. Você, naquela época onde a gente nem tinha a palavra bullying ainda, mas você já sofria. Eu não gostava, né? Mas isso que te motivou a começar uma prática de exercício físico? Você queria deixar de ser o gordinho para virar o fortão? Isso mesmo. Eu venho de Ribeirão Preto e tenho 44 anos. No passado, gostava muito de desenhos que apareciam os personagens musculosos e tal. E como eu era gordinho, eu pensava, poxa, um dia eu quero ser assim. Aí as amigas da minha mãe perguntavam, o que você quer ser quando crescer? Eu falava, eu quero ser forte. Não tem forte como profissão, tem como físico, né? E acabei migrando para essa área de academia, musculação, e trabalhei com essa atividade um tempo. E pratiquei muito, pratico até hoje, mas não tanto como finalidade estética, saúde agora, mas acabei tendo uma aparência assim, bastante musculosa na época. Você, nessa época que estava muito forte, frequentando a academia muito intensamente, você também participava de muitas festas eletrônicas, raves. Isso era uma coisa muito presente na tua vida, né? Muito. Música é algo que mexe muito comigo e eu gostava muito de música eletrônica. Então eu frequentava raves assim, praticamente todo fim de semana, né? Eu era o primeiro a chegar, geralmente o último a sair. E como eu trabalhava já na academia, eu levava os meus alunos, eles iam comigo. A gente fretava a van e fazia camisetas, todos íamos
uniformizados, né? E a gente ia juntos para essas festas eletrônicas. Foi nesse período, Geraldo, que você começou a entender que Deus não existia? Isso vem um pouquinho antes. É. Desde a minha infância, nós viemos de uma família católica. Eu estudei num colégio confessional em Ribeirão Preto, né? Mas algumas questões, Wagner, me incomodavam. Por exemplo, a desigualdade social. Mas eu nem pensava nesse termo, desigualdade social. Eu pensava assim, por que ele tem e eu não tenho, né? E a questão da doença. Os meus pais, eu perdi meu pai, minha mãe, eu acredito que sim, muito cedo, né? E eu ficava pensando, puxa, por quê, né? E esse sofrimento, essa angústia, às vezes algumas questões financeiras me incomodavam bastante. Ainda frequentava igreja, né? Mas depois fui me distanciando e eu cheguei a alguma conclusão assim. Eu não parti para ser ateu do tipo, a ciência explica tudo, não foi isso. Eu acho que foi mais ou menos assim. A vida me parece muito ruim. Se ela é ruim, ou Deus não existe ou ele é mau. Então eu prefiro acreditar que ele não existe. Se ele existe, eu não quero me relacionar com ele, porque ele não deve ser alguém bom. Senão a gente não sofreria tanto. Eu acho que foi mais ou menos assim que eu fui me afastando e até que quando alguém me perguntava, você acredita no quê? Em Deus eu não acredito. Então, nesse sentido, eu me tornei esse tipo de espécie de ateu. Você me contou, né, que teve uma base religiosa na tua infância. Tua mãe era bastante católica. Sim, também, né? Teu pai já não ia tanto à igreja. Ele não ia tanto, ele não se incomodava que eu estudasse num colégio confessional, que a gente frequentasse ali a missa, a igreja. Ele não se opunha. Minha mãe ia bastante, foi por influência dela que eu frequentava a igreja e tal. Agora, você os perdeu muito jovem. Isso. Meu pai, eu acredito que eu deveria ter uns 13 anos. E minha mãe, uns 18. Quanto isso contribuiu para essa tua não crença em Deus e até para te derrubar emocionalmente, de fato? Puxa, muito, Wagner, porque, como eu disse para você, eu observava a felicidade do outro, ou aquilo que o outro tinha e eu não, e ficava comparando. Hoje eu sei que isso é errado, mas na época isso me levou a pensar, puxa, o meu amigo tem os pais vivos, né, ou saudáveis. Meu pai, ele teve trombose, vários problemas cardiovasculares e teve a vida ceifada, né, dessa forma. Minha mãe teve doença de Chagas, então morreu precocemente também. Eu acho que a minha mãe me abalou mais, né? Quando a gente perde a mãe, perde o chão. E eu fiquei pensando nisso com mais seriedade. Puxa, Deus não deve existir, né? Porque como é que uma pessoa pode passar por isso assim, ninguém faz nada? Ninguém assim, uma força sobrenatural para me ajudar, para me, né? E isso me levou a me afastar cada vez mais da ideia da existência de Deus. Mas como enfim, eu já nasci adventista do sétimo dia, né? Deus sempre fez parte da minha vida. Como é passar por dificuldade, como é passar por problemas e não ter Deus a quem levar esses problemas, a quem levar essas dificuldades? Como é enfrentar tudo isso? Eu imagino que, de repente, até essa tua coisa tão profunda de frequentar essas festas, essas raves, que são coisas realmente muito intensas, eu acho que era um pouco uma fuga também, né, Geraldo? Isso, é uma maneira de extravasar. Eu tive uma semana ruim, eu tô com esse pensamento, mas no fim de semana vai ser legal. Eu vou para uma festa, vou dançar, vou me divertir com os amigos. Mas tem, acho que um pouco de você guardar certos sentimentos, emoções, você vai guardando aquilo, vai guardando, vai armazenando. Durante a semana, treinava muito e o trabalho era muito intenso na academia, né? Sempre chegava muito cedo, saía tarde. E você acaba se concentrando muito no trabalho. Mas, em certa medida, eu acho que você faz de você mesmo seu Deus. Eu consigo resolver isso, eu vou resolver esse problema, eu não preciso de nada, nem ninguém. Afinal, você não acredita numa força superior, né? Você acaba substituindo Deus por você mesmo e por qualquer outra coisa. Excesso de trabalho, amizades, as festas, as boates, enfim. A gente vai para o intervalo agora, a gente vai fazer uma paradinha rápida. Na volta, a gente vai entender como é que isso mudou. O que aconteceu para que o Geraldo começasse a entender que, de fato, Deus existia
e ter uma visão muito diferente desse Deus que ele tinha na infância e foi carregando por toda a vida. Não sai daí, a gente volta já. De volta aqui ao Identidade, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado porque você está aqui com a gente. Hoje a gente está acompanhando uma história que é muito emocionante, porque alguém que acreditava que Deus não existia ou que Deus era uma pessoa muito má, então era melhor nem se relacionar com ele, para um cristão hoje, alguém que acredita e entrega a sua vida todos os dias nas mãos de Deus. Estou aqui com o Geraldo e a gente está conversando com ele hoje sobre isso. O Geraldo está aqui, o Identidade Geral existe, os programas que você tanto ama aqui na grade da Novo Tempo estão no ar porque você é um anjo da esperança. Então eu quero em primeiro lugar te agradecer por você ser um anjo da esperança e dizer que se você não faz parte desse ministério de levar esperança até os lares mais remotos de toda essa América do Sul, você pode se tornar um anjo da esperança. O nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 30 30. Tem o WhatsApp também, 12 98176 6630. Você pode mandar uma mensagem lá, quero me tornar um anjo da esperança, e a nossa equipe entra em contato com você. Muito obrigado pelo apoio, Anjo da Esperança, e por favor, se você ainda não é, se torne um Anjo da Esperança. Geraldo, no bloco anterior a gente falou de todo esse momento de que você achava, olha, esse mundo tem muito problema, então Deus não existe. Não é possível que Deus exista. Se Ele existe, Ele é uma pessoa com quem eu não quero me relacionar. Só que chega um momento que um rapaz na academia onde você trabalhava te entregou o livro O Grande Conflito. Um livro muito conhecido, muito traduzido. Se você não conhece o livro O Grande Conflito, por favor, vá buscar, porque é um livro onde você entende toda a história desse mundo, desde a criação até o fim dos tempos, por que existe o mal, enfim, o Grande Conflito, ele é revelador, não é à toa que isso mexeu com as estruturas do Geraldo, que nem acreditava em Deus. Se você quer entender mais e quer esse livro, tem esse site aqui, olha, cpb.com.br, você pode adquirir o seu livro aqui, cpb.com.br. Como que esse livro mudou a tua vida, Geraldo? Por volta mais ou menos de 2006... comecinho de 2007, eu comecei a sentir o desejo assim, de conhecer algo diferente. Acho que de tanto sair, tanta balada, aquilo não me preenchia, sabe? Você não consegue preencher um vazio. E eu imaginei que poderia, quem sabe, começar a conversar de Deus com alguém. Olha que coisa, né? Eu atribuo até, na virada do ano de 2006 para 2007, me veio um pensamento assim, na passagem do ano, quando a gente está confraternizando e tal, por que você não vira vegetariano? Sabe? Algo que você não pensa, mas surge na sua mente. E, inexplicavelmente, do dia 31 daquele dezembro para o dia 1º, parei de comer carne, me tornei vegetariano. Particularmente, eu atribuo isso a depois de 3 ou 4 meses depois, ter começado a buscar a Deus. É porque, como praticante de musculação, eu comia assim, 1 quilo de carne por dia. Eu comia bastante por conta da proteína. Claro. E havia um aluno na academia, muito querido, que eu sabia que ele frequentava a igreja. E eu resolvi perguntar para ele, ele falou, eu sei que você gosta de estudar bastante, eu vou te dar um livro de presente, e me presenteou com Um Grande Conflito. Eu comecei a ler o livro, confesso que de imediato não foi tudo que entendi, porque é uma linguagem religiosa e tal, mas continuei lendo, perseverei. No final do livro, depois já de uns 2 meses, eu cheguei à conclusão que o livro era dos adventistas. E eu fiz a minha primeira oração sem saber. Eu falei, Deus, se o Senhor existe mesmo, manda um adventista vir aqui falar comigo. E daí 1 semana se matriculou um adventista. Na academia? Na academia. Se tornou meu aluno, hoje é um grande amigo. E ele foi me falando de Deus de uma maneira que eu nunca havia ouvido falar antes, sabe? Um Deus pessoal, um Deus que ama, um Deus que entende, um Deus que se relaciona. O Deus que eu havia conhecido anteriormente quando eu ia à igreja era tirano, era nervoso, ficava anotando os meus pecados, me acusando. Quem quer se relacionar com um Deus desse, né? Claro. E aquilo me despertou uma curiosidade incrível para aprender mais sobre Deus. Então acho que foi a partir daí que eu comecei a querer estudar, e Deus foi muito sábio porque colocou na cabeça desse meu amigo que ele não deveria me chamar para ir na igreja. Eu jamais iria na igreja. Ele me chamou para ir numa loja de livros cristãos.
E ali eu comprei acho que umas 2 caixas de livros. Foi numa época em que a igreja tinha a lição da escola sabatina de Daniel. E aí outros adventistas foram se tornando meus amigos por influência dele. E aí eu comecei devagarzinho a frequentar a igreja, assim, como visita, né? Tem inclusive em Ribeirão, também é muito meu amigo, me convidou, olha, eu vou pregar, você não quer ir ver como é que é? Eu falei, mas você é pastor? Não, mas eu prego. Eu falei, então tá bom. E ele me convidava para ir na escola sabatina. E ali, o livro de Daniel, capítulo 2, aquilo me impressionou, Wagner. Porque quando eu li, depois li, fui na minha casa e fui ler Daniel capítulo 2 e eu pensei, não, isso daqui, se está escrito antes de ter acontecido, é porque isso é sobrenatural. Como pode isso acontecer? Né? A gente registra coisas passadas, mas coisas futuras. Então eu comecei a estudar e ali eu acho que foi a minha conversão racional. Até explicando, o livro de Daniel é realmente um livro incrível. Às vezes as pessoas têm algumas dificuldades para entender, sim, porque é um livro que é cheio de profecias. A maioria dessas profecias relatadas lá no livro de Daniel já aconteceram, outras ainda não. Isso. Mas quando esse livro foi escrito e essas profecias foram colocadas ali, nada tinha acontecido. Então, é incrível quando você estuda a história e você vê que o que foi relatado ali no livro de Daniel já aconteceu, a maioria das coisas, mas na época em que foi escrito não acontecia ainda. Então, é um dos livros onde a gente mais entende a validade da Bíblia, onde a gente mais entende que a Bíblia realmente é a palavra de Deus e se é verdade, quando Daniel escreveu e ainda não tinha se cumprido, exatamente, porque o que está lá na Bíblia e ainda não se cumpriu, não se cumprirá. Exatamente. Né? Isso valida a palavra de Deus. Exatamente. Né? E aí, aquilo foi assim, me derrubou. Eu falei, puxa, não tenho mais como não crer em Deus. Agora eu preciso descobrir quem é esse Deus. Então eu comecei a frequentar a igreja, estudar por conta, ler muito. Um irmão de igreja, né, me deu um curso bíblico e aí eu decidi pelo batismo, né? E o batismo foi uma ruptura com tudo aquilo que eu acreditava e vivia, né? Porque você estava ali dizendo para todas as pessoas publicamente que você estava aceitando, né, a Deus na sua vida, Jesus como teu Salvador. Para quem não acreditava em Deus, para quem era um ateu, é um passo gigantesco, né, Geraldo? E os meus alunos me perguntavam, Geraldo, mas o que está acontecendo? Porque agora você não trabalha mais de sábado, você guarda o sábado, você isso, aquilo. E sim, foi uma mudança radical e é impressionante, porque não é só um esforço pessoal, é algo que te transforma de dentro para fora, né? Então aí você consegue perceber a mudança que o Espírito Santo faz na sua vida. Então as amizades, outras amizades, agora o pessoal da igreja, as pessoas que me acompanharam, que eram alunos, viam essa transformação. Né? Até de profissão você mudou, né? Mudei de profissão. Eu continuei como personal um tempo, logo me casei, né, com a Gislene, e aí por influência dela eu me tornei professor de história. Né? E foi muito curioso porque como personal trainer eu trabalhava autônomo. Né? E um dia ela falou assim, olha, eu acho que você conta bem história, você gosta disso, você prega bem. Olha, me tornei pregador, assim, pregador leigo, né? E um dia ela apareceu com a inscrição do vestibular lá para prestar. Falou, paguei, agora vai lá e faz. Eu fiz, passei, e aí me formei. Hoje eu trabalho na educação adventista em Ribeirão Preto. Professor de história. Professor de história, filosofia e também religião. Para um ex-ateu tá bom, né? Tá bom, né? Parece que a pessoa realmente se convenceu. Pois é. Agora, uma pergunta que eu quero fazer desde a hora que eu conheci a tua história. Porque você, por muito tempo, alimentou essa máxima na tua vida de que esse mundo é um mundo muito ruim. Okay. E que, então, Deus não deveria existir. E se existisse, ele seria um tirano, né? O mundo não mudou de lá para cá, não. Eu acho que, se a gente pensar aí na época que você era jovem, ele tem piorado um pouquinho, né? Isso. Tem piorado bastante. Como é que mudou? Se o mundo não mudou, por que essa visão que você tinha de Deus mudou tão profundamente para se tornar, inclusive, um professor de religião? Eu acho que entender o pano de fundo do conflito entre o bem e o mal
foi muito importante, porque de fato o mundo não mudou. Então, olha, agora eu acredito em Deus, eu creio em Deus, eu creio na sua ação, eu me converti, fui batizado, ok. Mas o mundo não mudou. Então, eu deveria sair da igreja, porque Deus continua sendo mal, mas entender o conflito entre Deus e Satanás foi importante, porque eu sei que hoje a humanidade só existe ainda porque Deus tem nos preservado. E partindo de Daniel capítulo 2, mais uma vez, Deus está no controle da história. É como se isso aqui fosse um carro que parece desgovernado, mas Deus está no controle e está dirigindo a história da humanidade. Então, me relacionar com Deus todos os dias e saber que parece que o mundo está ruindo, eu sei que Deus está segurando. E Deus está conduzindo as pessoas para o grande final, que é a volta de Jesus. Agora, uma coisa é a gente falar sobre o mundo ruindo. Aí, o mundo está ruindo ali fora, mas de repente eu estou aqui protegido. E às vezes a gente tem essa ideia de que ser cristão, e a gente vai ter encontrado Deus, a gente vai estar numa redoma de vidro, protegido pelo poder de Deus e nada de mal vai acontecer para a gente. Mas como é que você respondeu a perguntas simples na tua vida? Por exemplo, simples não, muito profundas, mas que você lidava o tempo todo. Onde é que está, nesse carro desgovernado, onde é que está Deus, se Ele está no comando? Por exemplo, quando você perdeu os teus pais, onde é que estava Deus que não conservou a vida deles para que você tivesse mais a companhia dessas pessoas tão especiais e únicas na vida de um ser humano? Como é que você lida com esse tipo de questionamento hoje, Geraldo? Ok. Eu olho para Jesus e penso na vida dele. Puxa vida, ele sendo filho de Deus encarnado, se fez carne, ele também perdeu José, o pai físico dele aqui, né? Sofreu muito. Aí eu poderia perguntar, onde é que estava Deus na vida de Jesus? Mas se Jesus compreendia o plano de Deus para a vida dele, eu tenho que compreender o plano de Deus para a minha vida e o contexto onde eu vivo. Eu vivo numa guerra, no meio de uma guerra. Infelizmente eu vou perder pessoas que eu amo, mais cedo ou mais tarde eu posso ficar doente, né? Mas eu sei que ainda assim, isso é uma trajetória que o pecado causou na minha vida, as pessoas que estão ao meu redor. E hoje o sofrimento, ele me traz tristeza, o sofrimento que está em mim, em algumas ocasiões, ou ao meu redor, mas eu sei que Deus está cuidando e que isso é passageiro, vai passar. Eu acredito que com Jesus, mesmo em meio ao sofrimento, a felicidade pode ser aqui e agora, mas ela vai ser muito melhor no futuro, quando Jesus voltar. Então, eu responderia assim, Wagner, quando eu olho para Jesus e vejo que ele sofreu, ele não questionou, ele aceitou, porque sabia que Deus tinha um plano melhor e que nós não estamos vivendo num mundo perfeito, o sofrimento é uma consequência. É mais fácil de aceitar, de entender, de responder para mim em momentos que eu falo, puxa, Senhor, por que esse meu amigo tão querido morreu? Eu sei que é uma consequência do pecado e é passageiro. São alguns anos que a gente está vivendo nesse planeta, né? Exato. A felicidade pode existir, sim, mas a felicidade plena, livre da dor, livre do sofrimento, está sendo preparada, sim, e a gente vai viver esse momento. Exatamente. Geraldo, quero muito agradecer pela tua vinda, quero agradecer porque você desenvolveu essa visão tão profunda do que é a vida cristã e veio compartilhar aqui com a gente. Eu que agradeço, Wagner. Foi um muito prazer obrigado. Vocês. Que Deus continue te abençoando. Tenho certeza que seus alunos são muito felizes em poder te ter na sala de aula e ter esse professor que deve ser uma referência para eles lá. Muito obrigado pela sua presença e que Deus realmente continue te abençoando, abençoando o seu ministério como professor na sala de aula. Amém. Obrigado. Valeu. E muito obrigado a você que ficou com a gente até agora. Amanhã, às 11h30 da noite, a gente está de volta com mais uma história emocionante, uma história de superação, uma história de encontro com Deus aqui no Identidade. Eu te espero. Até lá. Tchau, tchau.